Estamos propondo para você a descoberta do seu natural estado de ser. Nós desconhecemos isso. Nós desconhecemos qual é o nosso real e natural estado de ser. Alguns chamam esse estado natural de iluminação espiritual ou o despertar da consciência. Aqui se refere a uma vida livre de contradição e, portanto, de problemas e de confusão. Psicologicamente livre de sofrimento. Seria possível uma vida assim? Uma vida livre, inteiramente livre de toda essa complexidade que tem se tornado em nossas vidas? Porque psicologicamente e também economicamente, fisicamente, quando a gente olha para o mundo, a gente vê a política, você vê a religião, você vê a economia, e há problemas em toda parte. Existe uma confusão generalizada. Em todo lugar temos problemas. Temos uma desordem. Temos uma confusão. É possível uma vida livre de confusão? Vamos tornar isso muito mais simples aqui de ser colocado. É possível estarmos internamente em paz? Simplesmente assim. Uma vida em felicidade. Uma vida em amor, em liberdade, em inteligência. Sem sofrimento e sem medo. Isso é resultado do despertar da consciência. Esse é o resultado da iluminação espiritual. E nós estamos trabalhando isso aqui. Quando você se aproxima desse canal, quando você abre um dos nossos vídeos, você se depara com, naturalmente, um desafio. Uma nova maneira de sentir, de pensar, de agir. Então, nós estamos trabalhando juntos o fim para essa ideia do eu, do ego. A vida da pessoa, ela se sustenta nesta identidade egóica. E aquilo que nós tomamos como algo mais natural da vida, aqui nós estamos questionando isso, duvidando disso, colocando em xeque isso. Aqui eu me refiro a essa confusão generalizada, a essa vida tão confusa, tão perplexa, tão estranha que se tornou nossas vidas, em razão desse modelo de identidade egóica presente. Tudo isso gira em torno desse eu, desse mim. Então, a pergunta que nós tratamos dentro desse canal é a pergunta: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Que é a vida? Nós não queremos encontrar uma resposta intelectual para isso. Isso a gente pode encontrar nos livros. Os antropologistas explicam quem nós somos, do ponto de vista da antropologia. A religião explica quem nós somos, do ponto de vista da religião. Os cientistas explicam quem nós somos, do ponto de vista biológico. A pergunta é: quem sou eu? Uma descoberta que você realiza, que você descobre, que você percebe por si mesmo, em si mesmo. Qual é a verdade sobre quem sou eu? Sobre o que estou fazendo aqui? Sobre o que é a vida? Sobre quem é Deus? A compreensão disso, aqui eu me refiro à compreensão vivencial disso, é a iluminação espiritual, o despertar espiritual, o despertar da consciência. É a verdade de que a única realidade presente em toda essa manifestação
é a realidade divina, é a realidade de Deus. Assim, o assunto nosso aqui é lhe mostrando a possibilidade desta visão sobre quem é você, sobre essa visão de si mesmo, de si mesma. Quem é esse que pensa? Quem é esse que sente? Quem é esse que fala? Quem é esse que age? Quem é esse que desfruta? E quem é esse que sofre? Quem sou eu? A aproximação da verdade de Deus. As escrituras sagradas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, todas as escrituras apontam para a realidade de nossa identidade real, contrastando com essa ilusória identidade irreal que apresentamos ser nesse modelo de vida em confusão, em desordem, em sofrimento, em medo, com todo esse desespero que tem se tornado a vida do ser humano. Isso está presente em razão desse falso eu, desse falso centro, desta ilusória ideia sobre quem nós somos. O sábio Ramana Maharshi, por muitos anos, compartilhou com aqueles que se aproximaram dele a possibilidade dessa descoberta. Todos que se aproximavam dele, ele perguntava: quem é você? Pergunte a si mesmo: quem sou eu? Ou seja, qual é a verdade sobre quem eu sou? Qual é a realidade do meu ser? Qual é a realidade sobre esse mim? Quero lhe convidar a uma vida livre de toda essa confusão, de toda essa desordem. Isso é possível quando há essa aproximação pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é a possibilidade de olhar para todo esse movimento do eu, desse mim, desse ego. Você não pode colocar fim a essa confusão no mundo, a essa desordem no mundo, a esse sofrimento no mundo, aos problemas do mundo, nem desse mundo próximo, que são os seus assuntos de ordem pessoal, nem o mundo, esse mundo maior, que é a sociedade, a coletividade e o mundo à sua volta, o mundo global. Você não pode colocar fim a esses problemas lá fora, se não resolve essa questão básica, desse básico problema desse eu. O que eu tenho afirmado nesses encontros é que esse eu é o problema. Você é o problema. Não é que você tem problemas, você é o problema. Você não tem o problema do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, da falta, da carência. Você não tem problema econômico ou problema de saúde. Você é o problema. O sentido de um eu presente, vivendo essas experiências, está dando identidade a essas experiências. Está dando realidade a essas experiências. Está dando verdade a essas experiências. Não há verdade nisso? Portanto, você é o problema. O sentido de um eu presente é o problema. E nós queremos resolver isso. Aquilo que acreditamos ser um problema do lado de fora, aquilo que acreditamos ser um problema externo, aquilo que acreditamos ser um problema na experiência das nossas vidas, como se as nossas vidas fossem separadas dessa própria experiência, como se houvesse um eu se separando do medo que sente, como se houvesse um eu se separando dos pensamentos que preocupam, dos pensamentos negativos, dos pensamentos repetitivos, dos pensamentos compulsivos e assim por diante. Como se houvesse um eu que se separasse realmente disso, que pudesse se separar disso. Um eu pensando, um eu com medo, um eu angustiado, um eu com raiva, um eu com falta ou com carências, um eu preocupado. Na realidade, não há essa separação.
Esse eu é a preocupação, esse eu é o medo, esse eu é a carência, esse eu é a ansiedade, esse eu é a depressão, esse eu é a raiva, esse eu não é eu sou violento, não, a violência é esse eu. Quando nós nos aproximamos através do autoconhecimento, e aqui autoconhecimento não é o autoconhecimento no sentido de melhorar esse eu, é o autoconhecimento para constatar a ilusão desse eu. E quando pelo autoconhecimento nós percebemos a ilusão desse eu, tudo isso desaparece. A ansiedade, o medo, a depressão, a raiva, a carência, a falta, a violência, porque isso se sustenta nesse sentido do eu. É nesse sentido do eu que está a confusão no mundo. O mundo não está separado desse eu. Não é que estamos causando problemas no mundo, nós somos o problema do mundo. Enquanto não resolvermos essa questão desse eu que acreditamos ser, e enquanto não nos livrarmos dessa ilusão de ser alguém em tudo isso, toda essa confusão, todo esse sofrimento, todos esses problemas continuarão. Assim, as nossas vidas se constituem de problemas. Essa vida é constituída de problemas. Nossas vidas estão cheias de problemas. Na verdade, esses problemas são, na verdade, nossas vidas. E aqui o convite é ir além desses problemas e, portanto, ir além dessa minha vida, dessa nossa vida, desse sentido de alguém, nesse envolvimento particular, pessoal, centrado nele mesmo, tentando resolver os problemas, tentando terminar com os problemas do lado de fora. Não há nenhum problema do lado de fora. Todo problema está aqui e agora, na ilusão de ser alguém, na identificação com esse modelo de existência em dualidade, em separação. Essa dualidade, essa separação, ela se constitui na ilusão de eu e o mundo, eu e o problema, eu e a crise, eu e o sofrimento, eu e a raiva, eu e o medo, e assim por diante. O autoconhecimento te aproxima dessa observação. Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara, a auto-observação, observar a si mesmo, se tornar ciente, cônscio desse movimento. Quando você faz isso, esse espaço entre esse eu e esta outra coisa, que é o medo, que é a raiva, que é a carência, que é o problema, esse espaço desaparece. E quando esse espaço desaparece, esse eu desaparece. E se ele desaparece, o problema desaparece. Mas você precisa evidenciar isso. Ouvir isso dessa forma fica algo muito vago, muito teórico. É necessário se aproximar do fim do problema, que é o problemático, do fim do medo, que é o medroso, do fim do pensamento, que é o pensador. Sem o medroso, vou repetir isso, não há medo. Sem o pensador, não há pensamento. E vice-versa. Sem o pensamento, onde está o pensador? Sem o medo, onde está o medroso? Repare que onde está o problema sem o problemático? Onde está o problemático sem o problema? Repare que isso sempre aparece junto. Essa dualidade está sempre... São duas asas de uma única ave. Essa ave chama-se... Esse pássaro, essa ave, esse pássaro, chama-se a ilusão da dualidade. Sim, ilusão, porque a única realidade é a realidade da consciência, da presença, do ser, de Deus, da verdade. Então não há problemas? Então não há medo? Então não há confusão?
Então não há sofrimento, não há depressão, não há angústia, não há a dor da solidão. Tudo isso se sustenta nessa dualidade, nessa ave, nesse pássaro, nessa ilusão da dualidade. Isso se assenta nesse mim, nesse eu, nesse ego. Então, a aproximação pelo autoconhecimento é o descarte da ilusão desse eu. Então, se assenta o seu estado natural, que é a meditação. Eu tenho chamado de real meditação prática. Nós temos aqui uma playlist em nosso canal, trabalhando essa questão do autoconhecimento com você e da real meditação prática. São duas playlists bem interessantes para você dar uma olhada. Mas todos os assuntos aqui dentro do canal são muito esclarecedores a respeito do fim dessa dualidade, desse mim, desse eu, desse ego. E, portanto, o fim para tudo isso. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso faz sentido para você, a gente se vê no próximo. Você cai numa ilusão, a ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.